Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos novamente à disciplina de Morfologia e Sistemática Vegetal. Então, vou continuar aqui falando sobre flores, mas não é nada específico sobre a parte morfológica que nós já vimos no assunto anterior. O assunto que eu vou iniciar agora se chama inflorescência e como apesar de estar ligado a flores, na verdade se relaciona mais à característica de caules, porque tem a ver com características ligadas à formação de brotações e algumas características de ramificação que a gente viu, não com tanto detalhe em caules, porque em caules não existem tantas variações como nós vamos encontrar agora nesta parte. Bom, então para iniciar, o que é inflorescência? Isso ocorre na maior parte dos grupos de plantas, apesar de que nem sempre nós observamos isso com detalhes, né, antes da gente começar a estudar. Mas sempre que flores estão dispostas em conjunto, no mesmo ramo, elas são chamadas de inflorescências. Né? E daí, às vezes, a gente observa características de flores isoladas e não observa características de ramificação dessa inflorescência, que muitas vezes são muito importantes para a identificação de grupos de plantas e até a nível de espécie. Tá? Então, isso é uma característica muitas vezes fácil de ser observada e de ser caracterizada. Pode gerar alguma confusão, como eu vou mostrar mais adiante, mas que é muito importante dentro dos sistemas de classificação e identificação de plantas. Então, as inflorescências, assim como as flores, quando não estão formando grupos, elas podem ser axilares ou laterais, que é o que está mostrado nessas duas figuras aqui, tá? Que é exatamente quando as flores ou as inflorescências elas ou surgem na gema da folha ou oposta à folha. Tá? Então essas aqui são chamadas de axilares ou laterais. Ou então as inflorescências ou flores simples também elas podem ser terminais quando elas ficam exatamente no final do ramo. Então, a partir daqui desse momento que surge uma flor ou uma inflorescência, a planta não vai ter mais crescimento nesse ramo que estava crescendo aqui, né? Inicialmente produzindo folhas, mas quando ele passa a produzir inflorescências ou flores isoladas, aí ele não vai mais poder crescer. Por isso que elas são chamadas de terminais, assim como apicais, né? Ou seja, ou estão no ápice ou estão no final da fase de crescimento daquele ramo ou daquele eixo principal ali da planta. Né? Se for uma planta de ciclo curto, de ciclo anual, então é a fase final exatamente do seu crescimento. Bom, com relação ao número, então as inflorescências elas podem ser unifloras, quando tem apenas uma flor no eixo, ou seja, a flor é simples. Tá? Então aqui no caso do hibisco, que é uma planta que a gente já observou muito aqui ao longo da disciplina, ela forma apenas uma flor no conjunto, então essa flor, né, a gente poderia classificar isso aqui como flor simples ou como uma inflorescência do tipo uniflora. E no caso da maioria das vezes a gente vai encontrar plurifloras, ou seja, com várias flores num mesmo eixo. Tá? Dentro de um mesmo eixo que surgiu aqui a partir de um galho, aí a gente vai encontrar diversas flores saindo desse eixo. Bom, então tem uma outra característica interessante que é que as inflorescências elas podem ser simples ou compostas. Elas são simples quando, a partir de um eixo primário, ele vai produzir pedicelos com uma única flor. Deixa eu voltar a definir isso aqui, tá? Eu já defini o que é pedúnculo e o que é pedicelo de uma flor. Então, quando uma flor é simples, como no caso aqui do hibisco, então essa parte que está ligada a todos os verticilos, tanto reprodutivos quanto é, de proteção, essa parte aqui que está em verde, ela é chamada de pedúnculo. Quando a flor, quando a inflorescência é pluriflora, então o pedúnculo continua existindo, mas a partir do pedúnculo surgem outras ramificações, né, ligadas às flores que estão na inflorescência,
e essa parte aqui é chamada de pedicelo, tá? Então é isso que está definindo aqui, e é isso que está sendo mostrado, né, em cada uma dessas flores aqui. Então, quando a partir de um único pedúnculo saem diversos pedicelos com uma única flor, ela é chamada de inflorescência simples. Quando esse pedicelo, por sua vez, se divide em outros pedicelos, aí ela é chamada de composto, tá? Então, o pedicelo ele produz, o ramo principal produz pedicelos que, por sua vez, se ramificam. Então, daí a inflorescência é composta. Eu vou iniciar nessa videoaula de hoje falando apenas das inflorescências simples. Então, observe, né, que para ser simples ou compostas, só as que são plurifloras, porque as que são unifloras não tem mais como ter esse tipo de classificação aqui, né? Só vai ter uma flor ali com um pedúnculo apenas. Bom, então iniciando, né, pelas inflorescências simples, não que sejam as mais comuns, mas são as mais fáceis de serem entendidas. Então daí, quando a gente entender bem essas características das inflorescências simples, aí a gente passa para algumas mais complexas e que muitas vezes causam confusão quando nós observamos. As inflorescências simples, por sua vez, elas podem ainda ser classificadas como, isso tudo é sinônimo aqui, tá? Elas podem ser classificadas como monopodial, racemosa ou indefinida. O que é isso? É quando as flores se abrem de baixo para cima. Ou seja, as flores vão sendo produzidas numa sequência, as mais antigas ficam abaixo do eixo e as mais novas vão sendo produzidas na parte de cima. Então, por isso que ela é chamada de indefinida, porque ela continua crescendo e produzindo novas flores. E tem o tipo que é, isso tudo é sinônimo também, tá? Simpodial, cimosa ou definida, que é quando a flor da parte mais de cima é que é a mais antiga e é a primeira também a se abrir, e as outras que ficam abaixo dela vão se abrindo depois. Então, por isso que esse tipo aqui é chamado de definido, tá? O crescimento ele é definido, ele para ali. A flor, aliás, que é mais jovem, né? Digamos assim, a primeira flor a aparecer, que vai ser a mais antiga, é a que fica na parte mais de cima do eixo, e as outras que vão se abrindo em sequência ficam mais abaixo. Então, como a flor mais antiga já está na parte mais de cima, não tem mais como esse eixo floral continuar crescendo. Então, por isso que ela é chamada, essa inflorescência aqui, né, é chamada de definida. O tipo, essa nomenclatura, né, de monopodial e simpodial, a gente viu na nossa disciplina na parte de caules, né, quando eu falei que tem caules que podem ter ramificação do tipo monopodial ou simpodial. Então é o mesmo princípio que nós temos aqui, tá? O caule que tem crescimento do tipo monopodial é quando um caule vai crescendo, o eixo principal dele cada vez vai aumentando mais de altura e vão surgindo brotações laterais. E o caule com ramificação do tipo simpodial é que o eixo principal ele para de crescer, aí surge uma brotação que cresce, a partir dessa, aí essa brotação com o tempo para de crescer, depois surge outra brotação e por aí vai. Tá? Então qualquer coisa vocês voltam lá no assunto de caules para ver isso, mas no tipo, com relação a inflorescências é essa mesma característica que nós vamos ter aqui. Então vamos começar aqui, né, pelas inflorescências do tipo de crescimento indefinido, né? Ou seja, em que as flores mais antigas ficam na parte mais de baixo do eixo floral. Então, o primeiro tipo, que é mais fácil de entender, não é o mais comum dentro do reino vegetal, né? É o mais fácil da gente entender aqui, é o chamado racemo ou cacho. Né? Então, o que é uma inflorescência do tipo racemo? São quando as flores ficam situadas em pedicelos, saindo de diversos níveis do eixo primário, tá? Que está aqui o desenhado o eixo primário aqui, atingindo diferentes alturas, né? Porque como elas vão saindo, então essa numeração aqui é a sequência com que elas vão saindo. Então, primeiro sai a flor 1 e se abre, depois sai a flor 2 e se abre, a flor 3 e por aí vai,
a flor mais antiga vai ser aquela que vai estar na parte mais de cima do caule, né? Então, daí, né, isso daqui tem um crescimento exatamente indefinido. Então, observe aqui na foto à direita uma inflorescência do tipo racemo. As flores que estão abaixo já estão abertas, já estão, né, fazendo todo o seu processo natural de reprodução, e aquelas que estão na parte mais de cima do eixo não se abriram ainda, né, são mais jovens. Então, elas vão se abrir com o tempo. Essa numeração aqui é só para a gente entender a sequência de formação, tá? Não quer dizer que é um número fixo que vai existir, não. Isso vai variar muito de espécie para espécie. Às vezes, dentro de uma mesma planta, vai ter muita variação também com relação ao número de flores que existe em cada inflorescência. Ok? Mas, de forma geral, é bem tranquilo, né, de entender o que é a inflorescência do tipo racemo. As flores, né, vão saindo de locais diferentes do eixo, de baixo para cima, ou seja, a mais antiga fica abaixo, todas elas com pedicelos. Uma variação da inflorescência do tipo racemo é a inflorescência do tipo corimbo, que de forma geral são muito semelhantes. Então, aqui tem um esquema mostrando isso, né? Então, observe que as flores, aliás, né, mais antigas vão saindo, são as primeiras a saírem. Na mesma sequência que ocorre na formação da inflorescência do tipo racemo, só que aqui os pedicelos das flores mais antigas se alongam mais do que o pedicelo das flores mais jovens. E daí, no final, elas acabam atingindo mais ou menos a mesma altura dentro da inflorescência. Então elas saem de diversos pontos, mas como atingem mais ou menos a mesma altura, por causa desse crescimento diferencial dos pedicelos de cada flor, elas são classificadas, né, como inflorescência do tipo corimbo. Observe aqui o desenho desse exemplo aqui que nós temos, né? Não é exatamente a mesma altura que as flores atingem, mas elas estão saindo de pontos diferentes e cada pedicelo de flor aqui está tendo um crescimento diferenciado. E aí no final elas vão atingir mais ou menos a mesma altura aqui. Uma inflorescência que pode confundir com a do tipo corimbo é a do tipo umbela, porque as flores atingem mais ou menos a mesma altura. As flores mais antigas também ficam abaixo, né, são as primeiras também a surgir, e elas vão surgindo de fora para dentro aqui. Por quê? Porque todos os pedicelos saem do mesmo ponto, diferentemente do corimbo, em que os pedicelos saem de pontos diferentes do eixo principal e atingem mais ou menos a mesma altura. Na inflorescência do tipo umbela, todos os pedicelos saem do mesmo ponto do eixo principal e aí eles vão atingir depois mais ou menos a mesma altura. Observem, tá, que eu esqueci de comentar agora, mas que nesses esquemas normalmente estão desenhados também essas folhinhas aqui, que na verdade são as brácteas, então, que normalmente vão estar presentes nas inflorescências. Isso vai variar de espécie para espécie de planta, mas observe que nessa aqui tem desenho das brácteas e que elas estão presentes, né, aqui. Isso aqui é isso aqui é uma bráctea, né, essa estrutura em branco aqui, tá? Então a gente vai encontrar isso em diversas inflorescências também, uma característica. Eu já comentei, eu nem vou voltar nesse assunto, né? Mas é uma característica muito interessante quando se quer identificar espécies também. Bom, então até agora eu espero que tenha sido tranquilo, tá? Um outro tipo de inflorescência muito parecido com o racemo é a inflorescência do tipo espiga. A única diferença da inflorescência do tipo espiga para a do tipo racemo é que as flores não têm pedicelo, ou seja, são flores sésseis, né, de acordo com a nomenclatura que a gente utilizou bem no início do assunto de morfologia de flores. Então, fora isso, tudo é normal, né? Eu tenho o eixo principal, vão saindo flores que vão surgindo na sequência de baixo para cima. E daí, né, a mais antiga é aquela que está na parte mais de cima. Então tudo isso aqui é igual, idêntico à inflorescência do tipo racemo, com a diferença de que as flores não possuem pedicelo. E aqui a gente tem uma foto, né, mostrando uma inflorescência desse tipo.
é, por exemplo, por que chamamos espiga de milho, né? Porque forma uma inflorescência do tipo espiga, que depois forma um fruto composto, chamado de infrutescência, que nós vamos ver mais adiante, tá? Não é um fruto simples ali, do tipo espiga também, né? Com um eixo em que vão surgindo frutos que, por sua vez, são originários de flores organizadas exatamente nesse esquema aqui, tá? E no caso lá do milho, né, só para relembrar, são flores femininas, porque as flores masculinas, a inflorescência masculina fica no topo da planta e as inflorescências femininas, né, ocorre mais do que uma por planta, ficam nas partes laterais, né, nas partes axilares da planta. Ok? Então lembra até o assunto que eu comecei a explicar aqui, né? A inflorescência masculina é terminal no milho e as inflorescências femininas são axilares, né, ou laterais. Bom, inflorescência do tipo espádice, lembra, tem características idênticas à do tipo espiga, com a diferença de que o eixo primário, que é esse que está representado aqui, que está mostrado aqui no antúrio, ele é carnoso, tá? Ele não é tão fino como no caso lá da inflorescência do tipo espiga. E normalmente essa inflorescência do tipo espádice, ela fica envolvida por uma bráctea muito grande, colorida, que tem como função atrair polinizadores. Eu já comentei sobre esse tipo de bráctea, né, que ela é chamada de espata. E eu comentei isso lá no assunto de morfologia de flores. E as flores, todas elas são muito pequenas, elas ficam nesse eixo carnoso aqui. Normalmente elas são unissexuais, tá? Vão ter apenas um conjunto de flores femininas e também um conjunto de flores masculinas. Muitas vezes no mesmo eixo, tá? Elas ficam separadas em locais diferentes do mesmo eixo, as masculinas e as femininas. Ok? Então isso aqui é uma inflorescência, né? Provavelmente vocês já viram isso. Essa é uma planta, são plantas muito utilizadas em projetos de paisagismo, mas provavelmente vocês não entenderam que isso daí é uma inflorescência, né? E não uma flor isoladamente. E a inflorescência do tipo amento, ela é idêntica à do tipo espiga, com a diferença de que o eixo principal ele é flexível. Ele não é um eixo ereto como no caso do tipo espiga. Então normalmente ele fica pendente. E daí quando a gente começa a numerar as flores, as mais antigas vão estar aqui na parte mais de cima. Mas por quê? Porque surgiram depois? Não, porque essa parte aqui é a que vai estar ligada à planta. E ela pende exatamente porque o eixo primário é flexível. Mas a sequência de formação das flores é uma sequência indefinida, ou seja, as mais antigas vão surgindo, aqui vai surgindo de acordo com essa sequência, né? 1, 2, 3, e a última a surgir é a que está lá no topo do eixo. Só que como é um eixo flexível que fica pendente na planta, as mais jovens vão estar aqui nessa parte aqui, né? Que nesse caso fica mais para baixo. Ok? Mas é uma simples variação da inflorescência do tipo espiga. E a inflorescência do tipo capítulo, que é a dos girassol, da margarida, né, diversos grupos desses de plantas. Eu já comentei, né, de que isso daqui é uma inflorescência quando eu falei sobre brácteas, quando eu falei sobre tipo de flores que existe nessa inflorescência aqui, né? Qualquer coisa vocês voltam lá nas aulas, mas eu expliquei características dessas pétalas aqui, dessas outras que ficam na parte de fora. Já falei sobre características das brácteas dessas plantas, que são chamadas de periclínio. E agora eu vou falar sobre característica da inflorescência em si. Então, como é que é essa inflorescência? Em primeiro lugar, tá? O receptáculo se alarga bastante. Então, é exatamente a parte que fica em que todas as flores ficam ligadas. E as flores são normalmente muito pequenas. E daí ele normalmente é cônico, tá? Mas tem variações, ele às vezes ficam mais em formato de um prato, né? Mas no caso aqui na margarida a gente está encontrando ele num formato mais ou menos cônico também. E então elas ficam nessa parte central, ficam normalmente rodeadas por brácteas
e também pelas pétalas das flores mais externas, né? Que eu até mostrei que existem flores aqui de dois tipos diferentes, ou com pétalas de dois tipos diferentes, melhor dizendo. Então isso é a inflorescência do tipo capítulo. Ela é indefinida também porque as flores mais antigas, ou seja, as primeiras a surgirem, ficam na parte mais externa. E daí esse eixo vai crescendo um pouquinho e as mais jovens vão ficar na parte mais do meio aqui, tá? Então você vê que a quantidade grande de flores que vão formando, as primeiras a surgirem e as primeiras a se abrirem também vão ficando nessa parte mais externa, e depois, né, até no formato espiral mesmo, vão surgindo aquelas que ficam na parte mais de cima, né, ou a parte mais interna. Ok? Bom, então por enquanto a gente fica por aqui em inflorescência. Na sequência eu vou falar sobre alguns tipos de inflorescência mais complexos do que os que a gente viu até agora, e daí a gente finaliza também esse assunto. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.